Tempos difíceis. Porque assim, eu até estava conversando com meu pai. Em 2000, nós fizemos uma viagem, nós conhecemos o Caltário, que foi um lugar que eles passaram, se eu não me engano, acho que 2 anos. E para mim, eu falei pro papai, eu falei, dou graças a Deus todo dia que vocês saíram dali, porque assim, foi um lugar que eu não gostei, muito mosquito, muita carapanã, e assim, a minha mãe disse que era difícil, que na mata não tinha essas coisas, mas próximo à beira do rio era esse terror. Eu passei 2 dias que eu fui lá com o papai, que ele tinha reunião, falei, meu Deus do céu, como as pessoas se adaptam, como as pessoas ainda em 2000 conseguiam sobreviver num lugar assim, sem energia, né, sem nenhum meio de comunicação, com tanto mosquito, com tanta carapanã. Eu passei o dia inteiro dentro da rede com cortinado. Não saí para nada, só saía para tomar banho. E quando minha mãe falou que eles passaram quase 2 anos lá nessa situação, porque ela disse que o papai vivia no mato, então ele não sentia muito. Ela que ficava em casa, a minha irmã mais velha tinha que estar o tempo inteiro coberta e dentro do cortinado, né? Então eu falei assim, eu falo, mãe, eu tô graças a Deus de vocês terem conseguido. Eu falei, porque gente, que lugar difícil. E assim, pelo fato deles terem conseguido, né, vir para a cidade, se estabilizar, e até nessas leituras que eu fiz desse texto do papai, eu acho engraçado. Que realmente, quando ele conta que muitos dos amigos dele não conseguiram manter a família aqui, né? Muitos amigos nossos, que hoje em dia ele apresenta para a gente, vieram, voltaram, os filhos não estudaram, tomaram outros rumos. Entendeu? Então, assim, não foi uma situação fácil eles terem conseguido suportar tudo isso. Até eles conseguirem vir para a cidade, conseguir se estabilizar, conseguir criar esses 6 filhos, eu sempre falo para o papai que ele é nosso herói mesmo, né? Que a nossa força vem da força deles, de eles terem passado por tanta coisa, tanta dificuldade, e, no entanto, eles terem proporcionado essa família para a gente que nós temos hoje. Desse período da minha fase mesmo, só as fotos que o papai tem, né? Dessa visita que nós fizemos no Caltário, no Rio Caltário, que foi onde ele morou um tempo com a minha mãe. Nós voltamos lá com meu filho de 2000 só para fazer visita mesmo. E assim, naquele tempo também a situação era muito precária, né? Até para estar fazendo registro, essas coisas, sem condições, não tinha realmente como fazer, né? Tanto que eu acho que a única que tem foto criança lá em casa é só a Rosângela, assim, de bebezinha, que é a primeira filha. Nenhuma de nós temos fotos bebês, e só a minha irmã Rosângela que tem. A mais antiga minha, ai, eu não lembro assim de cabeça qual é a nossa foto mais antiga, sabe? Só quando a gente olha nos álbuns mesmo que a gente realmente, né? Se eu não me engano, as minhas contas foram 16 anos que ele passou fora, né? Foi bastante tempo mesmo, da minha fase mesmo, de infância mesmo. Eu até falava para ele que, assim, quem acompanhou mesmo, toda a minha parte da minha vida, eu tenho mais lembranças com a minha mãe do que ele. Hoje, né, eu já entendo os motivos que os fizeram assim, né? E consigo compreender por que que a gente passou tanto tempo separado. Porque, assim, tudo sempre foi muito minha mãe. Minha mãe sempre foi a base de tudo pra gente. Então, assim, na primeira formatura do prezinho, meu pai não estava. Então, quando tinha algum acontecimento na escola, também era sempre a mamãe representando a gente, não só a mim, quanto aos meus outros irmãos também. Então, eu tenho essa figura muito forte da presença da minha mãe nas nossas vidas, enquanto o papai fazia essas viagens. Porque logo que a gente veio para a cidade, ele continuou como motorista, né, de barco. Então, assim, ele continuava viajando. Eu falo pro papai que a vida dele sempre foi viajar mesmo, porque até quando ele veio para a cidade, ele foi motorista do seu Sebastião. Aí ele viajava muito de voadeira, então às vezes passava direto, vendia as coisas, como ele falou, então assim, ele quase não parava em casa. Depois, quando ele ingressou no movimento da SGM, também sempre tinha viagens. Quando ele foi trabalhar no ESR, também foram mais tempos dele longe, só vindo, às vezes, de mês em mês. Posso contar para vocês que teve uma vez que nós fizemos uma festa surpresa e ele não conseguiu vir. Um dia desse a gente estava até rindo dessa situação. Nós fizemos um aniversário dele surpresa e ele não chegou, né, por causa do trabalho, entendeu? Assim, então, quando a gente era mais nova, a gente sentia muita falta, porque a gente, como ele mesmo contou, a gente sempre morou em casa alugada. Então, assim, a gente sempre morava, mas chega uma hora que tinha que mudar. Então, era sempre nós e a mamãe. Era a mamãe e os filhos correndo. Mas hoje a gente entende que a vida do papai sempre foi esses movimentos. Tanto que agora, mesmo ele com a doença dele, que esses dias ele teve bem grave, não estava nem conseguindo andar, e como a minha irmã comprou uma passagem para levar eles para Fortaleza, que a minha mãe não conhece o mar, mas ele conhece, ele nem queria ir.
né? Mas a gente falou para ele, pai, só sabe que a mamãe não vai sem o senhor, né? Porque assim, papai viajou, teve oportunidade de conhecer outros lugares, mas a mamãe não. E assim, nessa fase agora, não tem como ela deixar, ela jamais deixaria e falaria, não, Zé, eu vou e tu fica. Como ele falou, não, se você quiser ir, você vai, porque eu acho que eu não vou aguentar. Porque o Parkinson tem castigado ele bastante. Eu acho que quinta-feira foi que ele deu uma melhoradinha, ficou mais animadinho e começou a arrumar as malas. Então, assim, e isso talvez seja o que mais maltrate ele com o Parkinson, porque o papai sempre foi uma pessoa muito ativa, nunca foi de ficar parado nas situações. E de repente ele se vê numa doença que limita ele em todos os sentidos, deixou ele totalmente dependente. Né? Então, assim, eu acredito que ele sofra muito por causa disso, por causa dessa dependência. Porque a vida do papai foi isso: ele viajava de barco, depois, quando ele parou de fazer viagem de barco, ele foi para o OSR, que viajou para outros lugares. Para todo lugar que precisava, ele estava lá, estava ajudando. Depois, quando estava no IBAMA, também era direto indo para a Resex. Então, a vida dele sempre foi muito movimentada, para, de repente, se ver numa situação de tanta limitação como ele está agora. Mas Deus tem dado força para ele, graças a Deus. Assim, a gente sempre agradece a Deus por tudo que ele fez e continua fazendo para a gente, que ele nos inspira a ter força cada dia. E é o que a gente fala para ele. Semana passada eu falei para ele, pai, sua força é nossa força. Se o senhor desistir, a gente também vai ficar fraco. Então, o senhor não pode desistir agora. Né? Não conseguiu hoje, vamos tentar amanhã, né? Para ver se o senhor se anima. Porque, assim, se o senhor deprimir, todo mundo vai ficar deprimido junto com o senhor. Então, o senhor precisa reagir, precisa ter força, porque a gente sabe que o cérebro dele não parou. Ele continua muito ativo. Os movimentos é que não obedecem mais ao comando dele, né? Infelizmente. Mas a gente procura compreender e agradecer que, assim, todo esse esforço que ele fez, dessas viagens, dessas ausências, foi com o objetivo maior, como ele sempre fala, de nos formar, de chegar no final do mês, ter aquela contribuição para ajudar minha mãe, para pagar as contas de casa. Li a minha parte, li a dos meus irmãos, até me emocionando. Quando eu peguei essas leituras, eu fiquei super emocionada. Gente, como descreve a fala do papai, do jeito que ele fala mesmo, sabe? O pensamento dele era vendo, do jeito que ele falava mesmo direitinho essas coisas. Alguma dessas passagens aqui me remetia mesmo ao jeito dele se manifestar até em casa, de falar. E nós sempre questionamos muito isso, essa falta de ambição, porque realmente ele falava, eu tenho orgulho de morar em casa alugada. A gente falava, pai, mas é porque o senhor não fica aqui, né? A cada 2, 3 anos, a gente tem que estar numa mudança. Então, assim, esse processo de mudança, ele nunca acompanhava, porque ele nunca estava aqui com a gente. Né? Então, ele dizia, eu não faço questão de ter casa. Mas a gente falava, não, mas a gente faz questão. Tanto que a casa que eles moram hoje, quem comprou foi meus irmãos mais velhos. Não foi ele mesmo, porque ele nunca considerou essa possibilidade, sempre se orgulhou de morar. Ele, então, quando eu tiver condições de pagar de aluguel, eu vou pagando, vou pagando. Então, assim, essa ambição realmente ele nunca teve. Então, isso é muito papai mesmo. Até meu filho perguntou, que eu pedi para o meu filho ler, né? Porque eu falei para a Rosângela, eu falei, Rosângela, a primeira tinha que ser você. Ela falou, Roberta, mas é porque o Ronaldo falou que é uma fala masculina. Eu falei, se é fala masculina, eu podia ter chamado o Juan, que é o meu filho, né, mais velho. Aí ela falou, eu falei para ela, porque todas as falas são masculinas, porque tudo se refere ao papai. E isso porque até meu filho falou, mãe, isso aqui faz tempo, né? Porque fala que o meu irmão Ronde estava na 6ª série. Né? Eu falei, faz tempo, faz tempo. E a minha irmã, essa que ele fala que não queria saber de magistério, é a Rosa, depois se arrependeu. Quando chegou ela fez, concluiu, eu falei para ele que, como ele só tem 15 anos, né? Falei, porque os cursos aqui em Guajará eram cursos técnicos. Então, tia Rose, tia Rosângela e eu resolvemos fazer o magistério mesmo. A tia Rosa não quis, a mamãe matriculou e ela disse que não quis. Saiu, foi para o Rocha, que oferecia contabilidade, que ele fala aqui, que era o curso técnico. Quando chegou na hora da faculdade, que ela viu que eu estava trabalhando, as minhas irmãs tudo trabalhando, ela se arrependeu. E foi lá e fez vestibular para letras e começou a trabalhar. Hoje em dia ela é professora também, concursada pelo município de Nova Mamoré. Então eu falei, a tia Rosa tentou correr da educação, mas não teve outro caminho, e acabou voltando. Aí eu falei, essa aqui que ele fala que não queria, achava que não tinha jeito com criança, é a tua tia Rosa. E tá aí, professora também. Sim, agora eu tenho um contrato no município de 25 horas, que eu sou professora de educação infantil. E agora, nesse momento, no estado, eu sou concursada também como professora, mas eu estou ocupando a direção de uma escola, seja aqui de Guajará-Mirim, seja Dr. Cláudio Fialho. Funcionárias 65 horas. Trabalho de manhã, de tarde, de noite. Né? O ritmo dessa família, assim, já até me acostumei, né? Porque, assim, desde 2013, que eu passei no concurso do governo do estado de Rondônia,
Aí eu sou professora, trabalhei um tempo na mediação tecnológica. Aí em 2020 eu recebi o convite para assumir a direção do CEJA daqui de Guajará, o CEJA Dr. Cláudio Fialho, e estou lá esses 2 anos na direção da escola. Mas sou professora também. Aí acontece uma mudança. E é nessa mudança que as lideranças têm que ter muito cuidado para não perder sua origem, seu costume, esquecer todo um passado, aquela vida do interior, aquela cultura da gente. Então eu faço questão de não perder a minha origem. Eu não me empolgo com nada disso. Sou um camarada conhecido pelos órgãos do governo. Mas esse negócio todo não me empolga nem um pouquinho. Eu não tenho vaidade com isso. Não me julgo melhor do que aquele que está na colocação de seringa, que não conhece nada. Não me sinto diferente hoje por conhecer um pouco mais. Eu me considero igual a eles. Sei que isso é temporário. Estou passando uma fase. Depois vem outra para assumir o que faço hoje. Mas eu achava que tinha que fazer alguma coisa e precisava vir para a cidade. Mesmo assim, sou um cara feliz. A gente não tem casa. Sou uma das únicas lideranças que vive em casa alugada. Mas não me considero um cara infeliz, não. Carro próprio, não tenho. Tenho uma bicicleta boa. É dessas Hércules, preta, antiga. É bom que meus meninos não andam, porque diz que é bicicleta de velho. Tenho 4 filhas. Um grande sonho da minha vida era casar e ver meus 6 filhos todos criados, diferente da minha sorte. O caçula está na 6ª série. Tenho 2 filhas que são professoras, fizeram magistério. O filho mais velho fazendo administração, se forma esse ano. E tenho uma 3ª filha, que está fazendo magistério também. A outra diz que não tem paciência de mexer com criança, está fazendo contabilidade. Nós temos uma família que está se estabilizando na cidade. Estão se preparando para viver mesmo na cidade. Minha esposa é funcionária pública, porque quando foi para ficar para as crianças estudar, ela teve que arrumar trabalho quando veio morar na cidade. No primeiro ano, além de ser seringueiro, no verão eu marretava. O patrão me dava mercadoria e eu tinha uma porcentagem, que abastecia o seringal. Daí, no verão, como não tinha viagem constante, que o rio estava seco, eu ficava livre. Mas tendo mercadoria, o lucro a gente dividia. Aí deu para manter. Mas quando a coisa começou a apertar, estudo, farda, aí ela teve que arrumar trabalho. Hoje é funcionária pública. Então tem 2 filhas que já trabalham. O rapaz trabalha também. Para viver em casa, com a família, como pobre, a gente vive. Aí eu fiquei emocionada, porque assim, retrata muito do meu pai, e como eu lhe falei, assim, e justamente nesse momento, como eu lhe falei, que semana passada ele estava bem ruim, né? Estava bem deprimido. Então, assim, quando eu li isso aqui, foi reviver mesmo a nossa infância, o jeito do papai, na sua fala, na sua linguagem. Eu falei para as meninas, eu no meu trabalho, que eu imprimi no meu trabalho, eu tinha hora que eu ria dessa hora que ele fala da bicicleta, que era bicicleta de velho. Realmente, eu lembro dessa bicicleta preta, que foi um patrão dele que ajudou ele a comprar. Então, assim, nossa, é muito emocionante ele contando de como que ele foi, que aprendeu a ler, né? Que apanhou para aprender a ler. Então, assim, retrata demais. E do esforço que a minha avó sabia. Minha avó nunca aprendeu a ler, mas ela era muito boa de matemática. Todos os cálculos ela fazia tudo de cabeça, a mãe dele. Era uma pessoa, assim, que ela não tinha nenhum diploma, mas tinha, nossa, um conhecimento incrível. E, assim, eu penso que muitas das coisas do aprendizado, das coisas que ela sabia, não tivemos tempo para aprender muita coisa com a minha avó, muita coisa da cultura dela, de quando, assim, mulheres como a minha avó não se fazem mais, nenhuma de nós é do tipo, porque meu pai falava, a minha avó trabalhava que nem homem. Minha avó veio para Rondônia sozinha, praticamente, né, trazendo um filho. E assim, o amor pelo meu pai, eu falo para o papai que foi atendido, porque ela sempre falava para a gente que Deus me leve antes do que meu filho, porque assim, sempre foram muitos são os dois. E ela sempre falava que pedia para Deus levar ela primeiro do que ele, porque ela disse que se ele fosse primeiro, ela não suportaria. Então, de certa forma, eu digo que Deus atendeu a prece dela de levá-la antes de levar o papai. Então, assim, quando eu vi, eu fiquei muito emocionada, né? Porque, assim, a linguagem, as expressões, realmente é muito característico do papai. Muito, muito mesmo. E ele descreve com clareza todo o pensamento dele, toda essa humildade, como eu falei para o senhor, toda essa falta de ambição que ele tinha, assim, ele não tinha mesmo ambição nas coisas. Para ele também estava comendo, estava bom, todo mundo estava na escola, estava ótimo, estava feliz. Então, para ele isso bastava.
Eu fiquei bem emocionada e bem agradecida, porque essa semana também eu e a Rosa, a gente estava montando, que a Rosa é muito amiga do deputado Neidson, que é um daqui de Guajará. E ele falou que ele vai dar uma medalha para o papai, aí na Assembleia em Porto Velho. Aí ele pediu um resumo. Nossa, e para fazer esse resumo, eu acho que isso que empolgou ele bastante essa semana, né? Ele pediu tipo uma biografia simplificada. Então, assim, de tudo ele queria pôr. A gente começou, a gente fez por ordem cronológica, né? E foi colocando um pouco de cada coisa dele, né? De quando que ele entrou no SR, da viagem que ele fez para Roma, o que que ele foi fazer. E tinha hora que ele queria acrescentar mais coisas. Eu falei, eu acho assim que vai ser um momento muito bonito, que ele vai gostar muito, entendeu? Assim, porque assim, mesmo ele sem poder fazer as coisas, mas ele não quer perder as raízes dele, né? Do Seringal, de contar as histórias dele. Já teve alunos de faculdade aqui que já vieram também, outros alunos. A filha do professor Dorosmil veio fazer uma entrevista com meu pai em casa. O museu daqui tem uma parte lá dedicada aos seringueiros, a maioria dos itens foi ele que doou, né? Então, assim, direto o pessoal continua buscando a ele como fonte de conhecimento, como fonte de pesquisa. Então, o doutor Neidson teve uma inauguração de escola na reserva um dia desse, e o doutor Neidson viu ele falando e falou para minha irmã, falou, olha, eu vou fazer uma homenagem para o seu pai lá na Assembleia, me manda um histórico dele. Aí nós montamos essa semana esse histórico com as datas cronológicas, e assim, eu percebi que ele ficou bem feliz de estar relembrando cada fase que ele trabalhou, o tempo. Ele até falou assim, eu não quero que coloque não o período que eu me aposentei, né? Eu falei, não, pai, mas precisa colocar, né? Eu falei, depois que o senhor saiu do governo do estado de Rondônia, o senhor não saiu lá porque o senhor quis, o senhor foi afastado por motivo de saúde, então, se é ordem cronológica, tem que colocar, né? Então, assim, aí ele ficou bem feliz também. Quando eu comecei a ler, eu, assim, tinha parte que eu ria, tinha parte, assim, que realmente me emocionou, de lembrar, assim, dessa situação dele falar do meu irmão, que estava na sexta série, que é o Ronde, que é o que faleceu, entendeu? Assim, aí, querendo ou não, traz muitas memórias pra gente. Essa bicicleta dele, Hércules, nossa, eu lembro perfeitamente dela, que ela tinha até aquela lanterna que acende na frente. Realmente ninguém queria andar nela, mas é muito bom. Dizem que relembrar é reviver, né? Muitas, muitas. Eu gosto muito quando ele fica contando as histórias dele de seringal. Um dia desse mesmo, a gente estava. Ele disse que estava num lugar que o pessoal falava que tinha muito aquele peixe elétrico, né? Aquele curaqué. Eu quase morro de rir dele contando disso. Aí ele disse que o pessoal pulava, disse que levava maior choque perto de uma pedra. Ele disse que o danado do índio pulava e não levava. Aí ele disse, doido esse papai, disse que falou: não, eu vou fazer o mesmo que esse índio. Ele disse que quando ele pulou, levou um choque e foi voar lá longe. Aí eu falei, mas o senhor teve que fazer para ver, né? Diz que ele não. Por que só esse índio que não leva? Eu falei, pai, já foi comprovado cientificamente, né? Que tem pessoas que não levam choque mesmo, né? Assim como tem gente que não sente frio com facilidade, mas ele não. Eu morri de rir porque ele disse que viu o outro homem levando choque, mas ele falou, não, por que só um índio que não leva? Eu vou lá mergulhar também. E mergulhou e levou um choque tremendo. Ele falou, quase morre. Eu falei, então, assim, é muita aventura. Um dia desse, ó, para vocês terem noção, eles construíram essa casinha até que, enfim, chegaram num ponto comum. Porque quando o papai estava no Ibama, a mamãe falava, Zé, pega um pedacinho de terra lá pra gente. Ele, eu não vou ficar lá sozinho, porque minha mãe ainda trabalhava. Eu não vou pro mato sozinho, só vou quando você puder ir. Aí a minha mãe queria uma casa que chegasse de carro até lá. E ele queria uma que chegasse na beira do rio. Então, assim, nunca batia, né? Até que esse amigo dele que está no Ibama agora falou, olha, Zé, tem um pedacinho aqui, agora se você quiser escolher, aí chegou num consenso para os dois. Dá para chegar na casa de carro e fica próximo da beira do rio. Então, chegou nesse consenso. Aí, um dia desse, a minha mãe estava falando para a gente o que era a batição, que até eu falei para a Rose, que a Rose nem acreditava. Eu falei, Rose, quando a gente vai para a praia, o papai sempre fala, bate na água para espantar as arraias, bate na água para espantar as arraias. Eu entendia que era para espantar as arraias. E minha mãe foi explicar que quando eles estavam ruim de caça, de pesca, alguma coisa assim, eles iam para as baías, né? Se juntavam num grupo, ia cedinho e começava a bater na água. Só que ela disse que sai tudo. Ela disse que foi poucas vezes porque ela ficava com medo. Sai cobra, sai tartaruga. Ela falou que todo bicho sai de dentro da água. Então eles chamavam de batição. Juntava aquele grupo, ia para as baías e começava a bater. Ela disse que os bichos não aguentam barulho. E eu não sabia disso. Eu vim saber disso esse ano, eles contando disso, né? Agora que a gente vai mais para o sítio com eles, aí o papai vai relembrando essas histórias, aí ele vai contando que era desse jeito, de quando a minha irmã Rosângela era pequenininha, a mamãe ia pescar cará de madrugada, um peixe que tem que pegar de madrugada, né? Então ela disse que colocava a Rosângela na rede e saíam todo dia de madrugada para ir lá pegar os cará. Aí até a minha irmã Rosângela ela fala, acho que é por isso que eu não gosto de cará hoje em dia, nem lembra.
Então é assim, gente. Então, assim, a cada dia eles vão contando mais histórias. E eu sei que o papai tem muita história boa para contar. Assim, se você morre de rir dos bichos, né? Que ele conta pra gente que uma vez foi matar um macaco, o macaco se ajoelhou, depois daquele dia ele disse que não quis matar mais, não quis mais fazer essa maldade. A minha mãe falava que ele era muito carrasco com os cachorros, né? Aí depois começou a ficar amigo dos cachorros. Então, assim, assim, me dói muito porque eu sei que meu pai tem muito conhecimento, muita coisa, né, para contar. Bem interessante.